Vamos falar aqui da diferença entre o relé de sobrecarga e o disjuntor motor. Vocês sabem qual é a diferença? Então vamos ver. Disjuntor motor. O disjuntor motor é um dispositivo construído especificamente para proteção de motor. É tanto que você tem uma escala de ajuste para você ajustar a proteção por sobrecarga, igual você faz no relé de sobrecarga, né? Então o disjuntor motor ele tem a propriedade de fazer a proteção e é específica para motor, né? Porque aí ele vai atender as características de acionamento de um motor. É um disjuntor específico. Porém, ele tem proteção normal, que é a proteção termomagnética, né? Além disso, ele tem essa característica de você fazer um ajuste, e esse ajuste é baseado no range de funcionamento do motor para garantir o ajuste de sobrecarga no nível certo. Então, a diferença do disjuntor motor é que o que acontece? Ele secciona, tá vendo? Ele tem os contatos que ele vai abrir a alimentação, o circuito de força do comando, certo? Então ele vai fazer a abertura do circuito de força. Ele corta a alimentação do circuito de força quando ele entra em trip, né? Ou quando você vira a manopla manualmente para ele desligar. Então esse é o funcionamento do disjuntor motor, é esse, certo? E aí ele tem alguns acessórios diferentes do disjuntor convencional. Tá vendo que aqui, ó, ele tem no caso desse disjuntor aqui, no próprio corpo dele, isso aqui é um disjuntor motor, no próprio corpo dele tem contatos auxiliares. Esses contatos auxiliares é para auxiliar no comando, ou seja, você pode utilizar esses contatos do disjuntor motor para sinalizar, mandar sinal de sinalização para informar o status do disjuntor e, teoricamente e naturalmente, o status do comando. E aí você pode estar utilizando esse contato auxiliar, inclusive aqui tem um contato NA-NF, né, que corresponde aos contatos dele aqui, ó, certo? Aqui é NA, aqui, ó. Deixa eu focar aqui, NA, NC, normal cerrado e normal aberto, certo? Então, e aí no caso desse disjuntor motor, ele tem dois contatos auxiliares. Tá aqui, ó, que a gente tá aqui na mala de comando, né, onde a gente consegue montar os comandos, comando de teste, e aí tem aqui a representação dos contatos auxiliares. Aqui a representação do disjuntor, proteção termomagnética com ajuste, né? E aqui você tem as conexões. É exatamente isso aqui, ó. E aí qual a diferença? A diferença é o seguinte: o disjuntor motor ele secciona a linha de força. Já o relé de sobrecarga é diferente, né? Ele tem a proteção térmica do mesmo jeito do disjuntor termomagnética, certo? Ele vai ter o ajuste, só que ele vai ter que trabalhar junto com os contatores. Por quê? O relé de sobrecarga ele não secciona. Tá vendo aqui, ó, essa simbologia aqui, ó? É a simbologia de proteção térmica. Ou seja, o relé de sobrecarga ele vai olhar para a corrente circulando aqui. A corrente, por sinal, ela tem que ser igual, certo? Nos três polos, nos três terminais, tem que ser igual, porque senão vai caracterizar um desequilíbrio de fase. E a gente sabe, motor trifásico, ele não trabalha em desequilíbrio, né? Porque as cargas das bobinas são iguais. É o que garante a boa funcionalidade de um motor elétrico, a corrente elétrica ser igual nas três bobinas, nos três grupos de bobina. Então, para o relé de sobrecarga considerar que está tudo ok, é preciso que a corrente circule por igual nos três terminais. Está aqui, ó. Relé de sobrecarga, L1, L2, L3, linha, né? Linha 1, L2, L3. A saída do relé de sobrecarga aqui, ó, né? Aqui embaixo, vai ser lá embaixo, que é exatamente aqui, ó. T1, T2 e T3, né? A representação aqui. Não tá aqui disponível aqui, ó, porque aqui eu não preciso, né? Aqui só preciso da interface do relé de sobrecarga, porque aqui eu tenho todos os conectores bananas aqui para fazer a conexão como é uma mala, uma mala de teste, né? Uma mala de treinamento, então a gente consegue fazer as conexões aqui do comando da gente que a gente quer. Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho a parte de força do relé de sobrecarga, os três terminais. Então ele não secciona, tá vendo? Ele só faz a leitura, ele só faz ele só olha para a temperatura, e em função dessa leitura de temperatura, né, ele vai fazer o desarme de contatos auxiliares. Através de quê? De uma deformação gerada pela temperatura no bimetálico interno dentro do relé de sobrecarga. Aí o que acontece? Quando o relé de sobrecarga percebe a sobrecarga, ou seja, que a temperatura está anormal, então vai caracterizar a sobrecarga. Ele faz o quê? Ele vai abrir seus contatos auxiliares
através de um travamento mecânico, um destravamento mecânico. Então o 95 e 96, certo? Que são os contatos padrões de um relé de sobrecarga, e 97 e 98. O 95 e 96 é o normal aberto, normal fechado, aliás. Ele vai ficar sempre fechado, estando o relé de sobrecarga em condição normal, e vai ficar aberto e vai abrir se houver uma sobrecarga. Já o 97 e 98 é um contato auxiliar NA. Caso ocorra uma anomalia de sobrecarga, o relé de sobrecarga ele vai abrir, seccionar o 97 e 98 e vai fechar o 96. Aliás, vai abrir o 95 e 96 e vai fechar o 97 e 98. Então, esses contatos aqui você vai utilizar no comando. O 95 e 96 você utiliza para quê? Para cortar a alimentação de quem? Do contator, certo? Dos contatores, certo? Você vai cortar a alimentação do contator. A alimentação do contator vai estar relacionada ao contato 95 e 96, havendo uma sobrecarga, certo? O 95 e 96 vai abrir, garantindo que o contator desarme, fazendo a proteção do motor. Mas, diferente do disjuntor motor, o relé de sobrecarga não secciona a linha principal. Ele desenergiza a bobina do contator responsável para cortar a alimentação principal do circuito. Entendeu? Essa é a diferença. E outra grande coisa importante sobre o relé de sobrecarga é que você não pode ligar cargas monofásicas. Se você ligar carga monofásica em um relé de sobrecarga, você tem que garantir que a corrente circule por igual nos 3 terminais. Ou seja, a corrente você vai ter que fazer uma série, né? Vem em L1, sai em T1, entra em T2 e volta em L2 e segue para a carga. E aí você alimenta o outro terminal com neutro, no caso se for uma carga monofásica. Então não dá para utilizar relé de sobrecarga a não ser em motor trifásico. Desde que, se você precisar utilizar a proteção térmica com relé de sobrecarga ou motor monofásico, você precisa fazer esse circuito, essa ligação em série, né? L1, T1, vai em T2, volta em L2, segue para a carga e L3 e T3 alimenta a carga com neutro, se for o caso também de neutro. Se for 2 fases, você vai colocar 2 fases. Então é basicamente isso, né? Aguarda aí para a gente falar de mais aulas e de mais conteúdos aí sobre esses componentes em comandos elétricos.